Chegamos ao último dia da semana em que celebramos o tema do vínculo a partir da imagem da videira, dos ramos, do dono da videira e dos frutos. Mais uma vez, o livro dos Atos dos Apóstolos, acompanhando o trecho que lemos agora, os Atos de Paulo, nos fala do quanto Paulo se preocupou em ser enxertado à videira, salvaguardando a comunhão com a comunidade dos apóstolos, e ao mesmo tempo Paulo ia ramificando e enxertando outros galhos à videira, como é o caso no texto de hoje, de Atos 16, 1 a 10, de Timóteo. Timóteo se une a Paulo nas cidades de Derbe e de Listra, depois segue para Icônio, e é interessante observar que há uma orientação que acompanha a passagem de Paulo e de Timóteo. Diz o versículo 4 que, percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. E as igrejas, na medida em que observavam, e que, portanto, permaneciam enxertadas como ramos à videira, elas se fortaleciam na fé e cresciam em número. E Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, a região da Galácia, pois o Espírito Santo conduzia a ação evangelizadora dos dois. Acho que tem aqui mais um bonito exemplo de Paulo, que fez questão, como nós já vimos em textos ao longo desta semana, de permanecer enxertado, de guardar o vínculo com a comunidade dos apóstolos e anciãos de Jerusalém, indo até lá. Depois veio acompanhado por irmãos que foram enviados pelos apóstolos para confirmar a decisão deles, uma decisão conciliadora e que reconhecia a legitimidade da ação de Deus entre os pagãos. E Paulo hoje já está recrutando, chamando Timóteo, e Timóteo já acompanha Paulo no trabalho de evangelização, ramificando, portanto, a palavra de Deus, e o que é bastante interessante, orientando a observar a exatamente aquilo que fora da parte dos discípulos, dos apóstolos e dos anciãos do povo, dito que deveria ser observado, ou seja, uma preocupação de guardar vínculos. E em guardando o vínculo, a igreja crescia, se fortalecia, ficava mais robusta, e o Espírito Santo agia e fazia crescer a igreja. No Evangelho, Jesus chega àquele ponto em que ele diz que é possível que a gente não seja compreendido, Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. E como o servo não é maior que o seu senhor, nós, como herdeiros da sorte do nosso mestre, às vezes enfrentamos incompreensões, perseguições. Às vezes o vínculo nos conduz para essa incompreensão ou percepção. Chega aquele momento em que o vínculo nos coloca diante de uma bifurcação, ou bem vinculados à videira verdadeira, sendo dela ramos, ou vinculados a outra videira que corre um outro tipo de seiva e que produz um outro tipo de frutos. Depois do texto insistir muito ao longo dessa semana, os textos do Evangelho, na nossa inserção, de estarmos enxertados, vinculados à videira verdadeira que é Jesus, Jesus chama a atenção para a possibilidade de existir de outras videiras e o risco de sermos enxertados, vinculados a uma videira cuja seiva não é o Espírito e cuja videira verdadeira não é Ele, o Senhor Jesus, e
tampouco o Pai, o dono da vinha. Então, que hoje o Senhor nos dê um discernimento para a gente perceber isso, né? E ao mesmo tempo olhar a beleza do estar enxertado na verdadeira videira e o quanto o Espírito Santo age e fecundamente produz frutos quando enxertados estamos na verdadeira videira que é Jesus. Um dia abençoado para todos.